começar então, já dando as boas-vindas para vocês todos e todas. E antes de começarmos a conversa, compartilhar com vocês um pouco um vídeo que passa um pouco dessa mensagem que a gente tem refletido, tem pensado, tem sentido quando a gente tem falado sobre os direitos da natureza. E é importante que a gente possa começar colocando em pauta justamente como a gente sente isso. Cada uma dessas quase 100 pessoas que aqui estão hoje, na verdade, não são apenas
pessoas aleatórias que não se conhecem, espalhadas por um dos maiores países do mundo e de alguns outros países. Algumas podem ter até se conhecido ao longo dessa caminhada, alguns terem se cruzado há muitos anos atrás, outros terem se reunido hoje à tarde. Mas todos nós, de alguma forma, estamos conectados com uma preocupação comum. Estamos movidos e instigados internamente pelo desejo de que algo se transforme, pela inconformidade consciente ou inconsciente de que alguma coisa está errada. Dentro de nós, a gente tem essa convicção, ou esse chamado, ou essa pequena voz, ou esse grande grito. E é por isso que a gente está aqui hoje. E é nesse movimento que a gente queria dar as boas-vindas a todos e todas que estão aqui. E cada um, desde o seu lugar, desde a sua cadeira, desde a sua casa, desde o seu trabalho, da sua família, enquanto a gente percebe que cada um de nós, sim, pode ser agente de transformação para essas mudanças de paradigma que a gente deseja nesse mundo. O que a gente pretende aqui é criar um círculo conectado de pessoas de diferentes lugares, culturas e saberes, que fortaleça essa teia de cooperação em prol da casa comum. E nesse sentido que a gente trabalha com o acolhimento das diferenças, com o respeito das opiniões, e queria convidar todos vocês a que a gente possa fazer junto esse percurso de 9 semanas, numa troca franca de experiências, de dúvidas, de inquietações, de conhecimentos. Ninguém é dono da verdade, e como diria Paulo Freire, ninguém se liberta sozinho, não é? Eu sou Luiz Felipe Lacerda, eu sou psicólogo de formação, sou coordenador da cátedra Laudato Si da Unicap, e sou secretário executivo do Observatório Nacional de Justiça Socioambiental Luciano Mendes de Almeida, o OMA, que é um organismo da província dos Jesuítas do Brasil, que trabalha justamente na formulação de redes em prol da justiça socioambiental e da casa comum. O OMA e a Cátedra Laudato Si, em 22 de abril do ano passado, foram convidados a integrar um grupo que se chama Articulação Nacional pelos Direitos da Natureza. Esse grupo está completando 1 ano agora, no próximo dia 22. Eu lancei lá no grupo várias vezes o link, né, da página, dos documentos. E esse grupo, ele é composto por diversas instituições, inclusive que tem grande representatividade aqui, o CIMI, a CPT, algumas universidades como a UNB estão neste grupo. E deste grupo se derivou, então, algo que se chamou, os convencionais chamaram de GT jurídico. O OMA foi convidado a organizar um grupo de juristas brasileiros para pensar a incidência do campo dos direitos da natureza. E aí nós fomos ao CIMI, procurar os colegas do CIMI, nós fomos ao Ministério Público Federal, nós fomos à Defensoria Pública do Pará, nós fomos à Faculdade Dom Helder Câmara em Belo Horizonte, nós fomos à Cátedra de Direitos Humanos da Unicap, nós fomos à International Rivers, nós fomos à ONG Mapas, e constituímos um grupo de 10 juristas, que fez um percurso ano passado, estudando aonde os direitos da natureza ganharam incidência jurídica e política no Brasil e no mundo. Daí derivou aquele livro que eu passei também para vocês o link, que é o livro que de alguma forma dá corpo a este curso, como um processo de incidência e continuação desse trabalho. Então, este curso, ele se envolve e se circunscreve dentro desse universo, do GT jurídico, da Articulação Nacional pelos Direitos da Natureza, composto por todas essas instituições, e aqui o curso especificamente protagonizado pela Universidade Católica de Pernambuco, a Unicap, com seu Instituto Humanitas, que nos dá todo o apoio técnico, e com suas 2 cátedras de Direitos Humanos, que o professor Manuel está aqui e coordena, e com a Cátedra Laudato Si, que eu coordeno. Então, nós fizemos um piloto ano passado, com um curso de extensão sobre justiça socioambiental e ecologia integral, alguns de vocês fizeram, foi muito legal, foi uma experiência muito boa.
e que uma das sugestões daquele grupo foi fazermos agora, então, cursos específicos sobre temáticas específicas, e o que despontou justamente foi direito da natureza. Então, esse curso é uma resposta também a algumas pessoas que vinham nos acompanhando ao longo das trajetórias anteriores. Nesse sentido, antes de eu passar um pouco a palavra para a nossa convidada de hoje, a nossa professora, o corpo docente dessas aulas serão esses professores e esses juristas deste grupo. Todas as outras inquietações, dúvidas que vocês tenham no tocante a inscrições, a matrícula, a certificação, vocês podem procurar o suporte no privado, tá? As aulas ficam gravadas e é efetivamente necessário 75% de presença online para certificação, mas nada impede que depois a gente reveja e assista às aulas no drive do curso, que está vinculado ao grupo do WhatsApp. Ele tem um drive onde essas aulas são subidas paulatinamente, de acordo com elas são gravadas e anexadas. Então, todas as dúvidas que vocês tenham, de inquietações sobre essas questões mais estruturais, certificações, a gente vai tratando por e-mail ou no privado por WhatsApp. Nós vamos nos encontrar nas próximas quintas-feiras, às 9 horas, às 19 horas. Vocês têm o manual ali do participante, onde vai mostrar para vocês esse trajeto. E as nossas aulas, os nossos encontros, melhor falando, a gente sempre pretende que eles sejam muito dialogados. Então, a gente convida sempre um ou dois professores para fazer uma exposição inicial e depois a gente vai abrir para o debate, para a conversa, para a reflexão, porque somos um grupo grande que com certeza traz uma bagagem muito, muito forte a ser compartilhada. Dadas as boas-vindas e feitas as apresentações, um dos panos de fundo, deixa eu ver se eu consigo aqui projetar para vocês, um dos panos de fundo desse curso é justamente a perspectiva da ecologia integral. Eu não vou me ater aqui, mas eu quero, antes de tudo, dar só um panorama para vocês de o que a gente entende quando fala de ecologia integral, para concatenar um pouco com a fala da professora Marisa, que vai introduzir-nos nesse processo que se refere à mudança de paradigmas. A ecologia integral explícita muito claramente na encíclica Laudato Si, do Papa Francisco. Ela é um conjunto, um apanhado de percepções que já vinham sendo, inclusive, construídas em outros setores fora da igreja e dentro da igreja, no contexto da ecologia profunda, da educação humanista, da teoria da complexidade, das teorias culturais, entre outras. E a gente consegue, entre tantas perspectivas, sistematizar a ecologia integral não como um conceito, não como um movimento, mas como uma proposta de mudança paradigmática para a sociedade que a gente vive. E, nesse sentido, os direitos da natureza, eles são uma ferramenta que também propõe essa mudança paradigmática no universo jurídico. Eu tenho aprendido muito com os meus colegas advogados, eu não sou da área, sou psicólogo, e tenho me dedicado a aprender com eles justamente alguns dos grandes impasses, por exemplo, entre o direito ambientalista e os direitos da natureza, né? Então, se percebe que os direitos da natureza também são uma proposta de mudança paradigmática dentro do universo jurídico, mas para a sociedade como um todo, ao conversar com a própria ecologia integral. E a ecologia integral, a gente pode entender ela basicamente sobre 5 grandes perspectivas de mudança paradigmática. A primeira é essa mudança, nos convite a uma mudança, a um olhar mais sistêmico. Não é mais possível separar o social do ambiental, né, mas começa a se entender, então, que a crise social e a crise ambiental são as mesmas facetas de um mesmo fenômeno, um fenômeno socioambiental. Então, a gente começa a superar as dualidades cartesianas, as separações por áreas de saber, e começa a entender e caminhar para uma perspectiva multidisciplinar. Aí a teoria da complexidade do Morin nos ajuda muito a entender e compreender um pouco esse campo de realidade tão diverso que nos obriga a ter um olhar multidisciplinar. Além disso, a outra perspectiva é a perspectiva transcendental e transgeracional, porque o Papa nos convida a pensar nas gerações futuras. Então, hoje a gente atua olhando também para o futuro, e transcendental, porque se engloba aí uma perspectiva da espiritualidade.
E aí não é especificamente a questão das religiões a que eu me refiro, mas a da espiritualidade como um contexto, um fenômeno mais amplo. Por isso se conversa nos direitos da natureza, nós vamos ver muitas vezes aqui, com o conceito de bem viver dos povos tradicionais, que tem uma relação simbiótica e espiritual com a natureza. Então, por isso, a ecologia integral nos convida para uma perspectiva transcendental e transgeracional. Além disso, muito embasado no Brasil também, nos escritos do Leonardo Boff, a ecologia integral nos convoca a uma perspectiva da ética do cuidado, da justiça e da harmonia. O Boff se dedica muito a estudar justamente essa perspectiva da ética do cuidado. Então, o cuidado que nós temos que ter para além da perspectiva antropocena, como se diz hoje em dia, olhando para uma perspectiva das nossas relações com tudo que é vivo, não só com o que é o humano. E depois disso, a ecologia integral também nos convida a uma perspectiva contextual, cultural, quer dizer, todo fenômeno, todo processo, todo projeto, todo acontecimento, toda atividade, ela pode ser pensada nacionalmente, globalmente, mas ela se ancora num território, em um território com determinados atores, determinados saberes, determinadas culturas. Então, sempre quando nós vamos pensar em ecologia integral, em ações, em mudança paradigmática, a gente tem que pensar no chão que a gente pisa, na cultura com a qual a gente conversa e com os atores que estão envolvidos com isso. Esse é um panorama que eu gostaria de passar para vocês nesse primeiro momento, porque esse é o pano de fundo das nossas discussões a respeito dos direitos da natureza. E essas perspectivas vão estar sempre presentes e perpassando as nossas conversas ao longo dos nossos encontros. Dito isso, eu gostaria de apresentar para vocês uma grande amiga, professora Marisa Rios. Professora Marisa, ela é doutora pela Universidade Complutense de Madrid, na Espanha, mestre pela Universidade Nacional de Brasília, pesquisadora em direitos humanos, jurisdição e adoção de políticas públicas associada ao Grupo Internacional de Inovação e Pesquisas Econômicas, Biocentrismo e Inovação, Governança no Mundo, e ela é professora da Faculdade Dom Helder Câmara de Belo Horizonte, uma faculdade especializada em direito ambiental, é uma dessas juristas que vem pensando conosco na Articulação Nacional dos Direitos, pelos Direitos da Natureza, o avanço no Brasil. Nós temos conseguido bons avanços com esse livro, com essas experiências, né? Essa semana até andaram falando que alguns juízes já estão citando os direitos da natureza, respaldados também nessas produções que temos feito. E a Marisa vai, então, conversar um pouco com a gente nessa primeira aula, justamente, sobre essa mudança paradigmática. Não é, Marisa? Boa noite a todos, muito obrigada, Luiz. Eu quero iniciar compartilhando 2 sentimentos meus. O primeiro é que eu estou desde ontem firme olhando cada mensagem que aparece de todos vocês aqui, uma média de mais de 100 pessoas se apresentando. E cada apresentação que eu lia dava um medo, um medinho, assim, sabe? Um sentimento, assim, muito gostoso, sobretudo porque eu vejo que nós estamos aqui com um grupo de muitos colegas, de muitos professores inclusive da área do direito, de estudantes, e, sobretudo, o que tem em comum entre todos nós, a partir do que eu fui acompanhando, das mensagens que foram chegando, é que todos nós carregamos dentro de nós a angústia e a busca de que o mundo pode ser melhor, de que um outro mundo, uma outra forma de viver, de conviver, é possível. E cada um de vocês, à medida que ia se apresentando, que eu ia lendo, cada um sentado em algum lugar, em algum banco, ou numa ONG, ou numa luta social específica, ou dentro da universidade, ou como estudante, né? Eu tenho, inclusive, aqui alguns alunos que são alunos da Dom Helder, são alunos meus, né? Inclusive, são meus alunos, fazem pesquisa comigo, colegas aqui, professores. E queria dizer que a minha experiência, eu passei um bom tempo como advogada,
exercendo a função da advocacia. Fui advogada durante um bom tempo da Comissão Pastoral da Terra, e carreguei durante todo o tempo em que fui advogada da Comissão Pastoral da Terra a angústia e a certeza de que é possível encontrar saídas para muitas coisas, e que todas essas coisas se convergem para uma vida melhor. E depois eu vim para a academia, porque eu queria estudar, encontrar na academia respostas para perguntas que naquela realidade em que eu vivia, eu não conseguia encontrar. E foi aí que eu fui estudar na UNB, depois fui para Coimbra, estudar em Coimbra, fiz meu mestrado, meu doutorado no direito, e hoje já estou há quase 20 anos na academia, num campo específico, campo dos direitos humanos, e tratando especificamente da questão das políticas públicas. E eu penso que é por essa razão que eu estou aqui, não tanto como uma jurista, não tanto como uma grande teóloga, porque, na verdade, aqui eu não vou fazer teologia, porque eu não sou da teologia, não vou fazer uma análise filosófica, porque eu não sou filósofa. Eu sou uma professora que carrego dentro de mim a certeza de que na academia é possível contribuir para que as lutas sociais tenham consistência. E, sobretudo, nesse momento, um momento paradigmático, né, como diz o Luiz, um momento de transição paradigmática, e que muitos autores já estudaram isso, né? Eu aqui vou trazer alguns colegas que estudaram sobre isso, que eu li, que eu conheço um pouco, para que possa iluminar a nossa experiência. Mas eu queria que colocasse aí na tela o título da nossa aula de hoje, desse primeiro encontro. É um título enorme que é incapaz de ser tratado numa única aula, e por isso eu fiz uma síntese a partir das leituras que eu venho fazendo já há alguns anos em torno da transição paradigmática. Vejam que não apareceu aqui para mim, acho que ainda vai aparecer, né? Acho que ainda vai aparecer. Sim, o título dessa nossa primeira aula, esse nosso primeiro encontro de 9, é Perspectivas Paradigmáticas, Sociedade e Direito Colonial e a Mudança Paradigmática. Os direitos da natureza e seus pilares. Volta bastante, porque aí já é quase no final. Vamos fazer isso. Só para a gente se conectar aqui. E eu queria começar aqui tentando colher de vocês aqui no chat, olhando esse título que a comissão deu para este primeiro encontro. Deixa eu ver se o Manuel consegue. Manuel, você consegue aí? Qual é a minha expectativa? Deixa o professor Manuel tentar colocar ali. Agora, estou aqui a postos. Manuel disse que está a postos. Muito bem, professor Manuel. Ouvi-la, Marisa, é um presente de Deus. Vai colocar, daqui a pouquinho vai aparecer o título. Eu queria que a gente pensasse um pouquinho, qual é a expectativa que eu tenho dentro de mim quando eu vejo esse título desse primeiro encontro, cujo pano de fundo Luiz colocou muito bem, né, dessa relação da natureza com a ecologia integral. Então, perspectivas paradigmáticas, sociedade, direito colonial, mudança paradigmática, os direitos da natureza e seus pilares. O que aparece na cabeça da gente quando a gente vê esse título? Vamos ver se o que aparece para vocês, meus colegas aqui, foi a mesma coisa que apareceu para mim quando comecei a preparar essa nossa conversa aqui, compartilhar as minhas compreensões a partir das leituras que fiz. Pode colocar no chat. Eu penso logo em água, eu penso em água viva. Pedi o Luiz para me ajudar, se eu não conseguir olhar todos. Eu penso no pilar principal. O que mais que a gente pensa quando a gente vê a expressão perspectiva paradigmática, mudanças paradigmáticas? Uma passagem de um paradigma fortíssimo construído por muitos e muitos anos pela ciência e que hoje
está sendo colocada em xeque. Uma mudança da nossa forma de vida, quebra de crenças, novas formas de pensar e agir. Penso na natureza como sujeito de direito, quebra de tabus, novos olhares, mudança, eu penso na mudança necessária dos olhares da vida em todas as suas dimensões. Um enorme desafio diante de visões cristalizadas por uma racionalidade instrumental. Evolução da relação com a natureza, eu penso numa nova teoria. As mudanças são sempre vivas. Precisamos trazer presente o diálogo e a prática, aqueles que se encontram ocultos para isso. Precisamos de uma desobediência epistêmica. Desfazendo... perdi lá. Manel vai me ajudando, e Luiz, se eu me perder aqui. Penso em novas formas de vida em sociedade. Mudança de visão de mundo. Penso na casa comum como um todo. Temos um projeto de colonização que sobrepõe as formas originárias do direito, saber, desafios e mudanças. Penso no bem viver. Penso na paz e bem, penso no respeito pelos rios, sendo renaturalizados nas áreas urbanas. Penso na revolução e na evolução social. Repenso nossos valores antropocêntricos. Penso no respeito e cuidado com todos os integrantes do planeta. Mudança para uma perspectiva holística de ser humano como parte da natureza. Precisamos de mudanças radicais. Conseguir equilibrar a vida, esperança de dias melhores, empatia, respeito, alegria, poder ver muitos. Penso na comunhão homem e natureza. Penso em descolonizar a Amazônia e voltar às suas raízes. Penso no fora Bolsonaro. Penso no amazonizar-se. Mudança na economia, economia da terra, economia das águas, economia circular, economia colaborativa. Penso no caminho a seguir. Penso o dedo verde diante da criação. Que legal. Consciência e amor verdadeiro fraterno, paz e terra, fora neoliberalismo, uma maior conexão com a natureza. Penso numa conversão ecológica. Olha quantos pensamentos em torno de uma expressão, de um tema em que nós agora estamos já compartilhando o que nós pensamos. Quebrar o sistema colonial que dividiu o planeta, terra em suas riquezas para a minoria. Tenho esperança de uma nova divisão de ordem social em que a natureza esteja a serviço de todos e todos devem cuidar da casa comum. Penso na desconstrução dos nossos paradigmas individuais para produzir novos paradigmas. Penso nos direitos fundamentais. Penso a natureza em primeiro lugar. De tudo isso que nós pensamos, e tem mais pensamento aqui, a natureza em primeiro lugar, a evolução da consciência, fora Salles, está vivo para participar da mudança, e vamos estar, e aqui nós estamos, né, porque a mudança não vai começar, a mudança já começou, né, com a nossa própria experiência já começou. A saída da emergência pode estar atrás, retorno às nossas raízes ancestrais. Olha quanta coisa interessante que aparece na nossa memória, no nosso coração, que faz parte do que nós estamos chamando de mudança paradigmática. E eu penso em dois conceitos. Eu vou de Manel para passar a minha segunda tela, que eu queria pensar dois conceitos. Na verdade, relembrar dois conceitos que nas falas que foram feitas aqui, esses conceitos apareceram a partir da experiência prática, a partir da angústia que cada um traz no seu coração. E aí eu convidei dois amigos comuns, dois amigos que nunca concordaram, que tiveram e que doaram a sua própria vida, para que, de fato, essa emergência que nós vivemos hoje, ela não é de hoje. Muitos colegas nossos nas academias, muitos juristas, muitos filósofos pensaram. Eu trouxe aqui dois autores, Manuel Atienza, um espanhol,
Roberto Lira Filho, muito conhecido de nós brasileiros, Roberto Lira Filho, jurista e filósofo, Manuel Atienza, também jurista e filósofo, que se preocuparam o que seria o direito, o que é o direito. O Roberto Lira Filho nós conhecemos, é um livrinho fininho de bolso pequeno que diz o que é o direito. E o Roberto Lira Filho se dedica a pensar na dialética, se dedica a pensar que o direito, na verdade, é uma ferramenta cobiçada por duas grandes noções. Uma noção, que muitos autores depois dão a noção vencedora de que é o direito patrimonialista, mas que, na verdade, o Roberto Lira Filho vai dizer para nós que o direito não é uma coisa fixa, parada, definitiva e eterna, mas um processo de libertação permanente. E isso é o direito. Uma mudança permanente. E o nosso outro grande amigo, Roberto Lira Filho já faleceu, obviamente, mas o nosso outro grande amigo ainda não, Manuel Atienza, diz: direito é argumento focado no tipo de razão que justifica comportamento. Direito é um argumento. Argumentos que justificam comportamentos, vários comportamentos, que justificam o comportamento da população tradicional que vence historicamente agarrado na sua noção de que natureza e humanidade não se separam. Argumento que justifica a noção de um Estado patrimonialista onde a economia é que dirige as razões das nossas vidas. Manuel, pode passar a outra tela, que o outro conceito que eu quero relembrar é o conceito de paradigma. E aqui, muitos autores tratam de paradigmas, mas como eu quero pensar isso no campo, que eu acho que é um campo muito difícil, que é o campo da ciência jurídica, de compreender essa mudança de paradigma, eu trouxe o Thomas Kuhn, conhecido por muitos de nós. E o Thomas Kuhn, na sua grande análise científica, aqui na epistemologia, vai dizer que realizações científicas que geram modelos que, por um período mais ou menos longo e de modo mais ou menos explícito, orientam o desenvolvimento posterior das pesquisas, exclusivamente na busca de solução para os problemas por elas suscitados. O maior problema hoje, do meu ponto de vista, posto à ciência, é a desconstrução de um paradigma e o fortalecimento de uma outra noção, de uma outra ideia de mundo. E aqui se torna muito complicado, porque, na verdade, esse outro paradigma nós não estamos construindo. Ele só não morreu, mas ele sempre existiu na história da vida, em muitas histórias das populações tradicionais, sobretudo na América, sobrevive até hoje. E aí a nossa responsabilidade é do tamanho do mundo na produção científica de pensar das nossas pesquisas, focarem na solução deste grande problema que é a separação da humanidade e da natureza. Pode passar para mim, Manuel. Então, pensando nisso, um outro amigo nosso, de longa data, um outro pesquisador, aqui agora um jurista e sociólogo, Boaventura de Souza Santos, penso eu, conhecido por todos nós que estamos aqui, de uma maneira ou de outra, todos nós conhecemos um pouquinho da história do professor Boaventura de Souza Santos, a quem eu tive a grande honra de ser orientanda. E o Boaventura vai apresentar que, na verdade, nós temos a modernidade produziu dois modelos de racionalidade. Um, que foi chamado historicamente, a ciência o abraçou como vencedor, e um outro que sobrevive historicamente nas lutas sociais das comunidades, dos povos tradicionais do mundo. E o Boaventura, ele vai trazer o que ele chama de paradigma dominante, o paradigma vencedor, inclusive no campo da ciência,
Ele vai dizer esse é um modelo de racionalidade que tem por objetivo negar qualquer caráter racional de qualquer outra experiência que não seja o modelo eurocêntrico, o modelo ocidental, a ideia de que o mundo só caminha, só transforma a partir de uma lógica pautada na economia. E a primeira questão que o Boaventura traz para esse modelo é que esse modelo dominante, do paradigma dominante, pensa que conhecimento científico e conhecimento do senso comum não dá para conviver. São totalmente opostos. O segundo pecado desse modelo é uma relação de superioridade entre a humanidade e a natureza. A natureza, tudo o que é da natureza é objeto. Humanos somos somente nós. A humanidade e a natureza estão separadas. A natureza serve para ser objeto nas mãos do ser humano. A natureza é objeto e o homem é o centro do mundo. E pior do que isso, vai dizer o Boaventura, a ciência, a própria construção do conhecimento a serviço de uma única visão de mundo, a visão ocidental. E aqui todos nós conhecemos trabalhos, e muitos trabalhos, que reafirmam essa ideia. E esse paradigma produz uma ciência prisioneira do comando do mercado, que elevou a humanidade à condição de consumidora em potencial. Olha que perverso. Nós também, a humanidade, serve a este modelo como consumidor. Servimos porque somos consumidores. Tem o mercado e nós somos os consumidores. E aí produz uma exclusão social muito grande, como condição de consolidação desse modelo, a exclusão social. Esse paradigma é perfeito. Com o extermínio das populações originais, com o extermínio de quem não resistiu e resiste historicamente a não separar a natureza da nossa convivência humana. E muito mais que isso, como uma luta permanente contra qualquer uma resistência a essa racionalidade. E por isso eu preciso matar. Mais liberdade, menos igualdade. E aí eu tenho uma crise, vai trazer o Boaventura, que aqui é muito interessante, nós que estamos no campo, aqui já pensando no campo do direito, eu tenho uma crise da regulação e da emancipação. Essa construção do Boaventura é perfeita. Eu tenho um modelo de racionalidade que prioriza o controle e a forma de como os instrumentos devem ser aplicados. E aí vem um grande desafio, atuar no campo da regulação e da emancipação para encontrar o equilíbrio e não a supressão da emancipação. E aí é muito interessante que o Boaventura vai dizer que o direito é a ferramenta por excelência com potencial emancipatório. Boaventura tem um dos textos que, do meu ponto de vista, é um dos melhores textos que ele escreveu, que se chama Poderá o Direito Ser Emancipatório? Poderá o direito ser emancipatório? E ele chega à conclusão que sim, o direito pode ser emancipatório. Globalizando, trazendo à presença, incentivando as lutas que se opõem a esse modelo separatista. O direito conservador se organiza baseado no mercado e, por isso, o princípio da liberdade de mercado é o que predomina. O direito cosmopolita, chamado pelo Boaventura de uma outra razão, se organiza baseado nas lutas sociais. E, por isso, o princípio é o da dignidade. Olha que interessante. O princípio é o da dignidade, não é da liberdade de mercado. O princípio é o de um reconhecimento da dignidade e da igualdade. Direito, natureza e humanidade estão juntos. E aí o Boaventura vai trazer um aspecto que é muito interessante, que ele vai dizer o seguinte: então eu tenho duas sociedades civis. Eu tenho uma sociedade civil íntima, que é a sociedade focada na construção da racionalidade pautada no mercado.
na visão mercadológica, mas eu tenho uma sociedade civil estranha, que é essa sociedade que nós acreditamos nela e que vai, e que já está fazendo a revolução paradigmática. Porque aqui, nessa sociedade estranha, a política é a política da igualdade. Aqui, a política é a política da dignidade e não a política da liberdade de mercado. Tudo isso recebe um nome de antropocentrismo, a visão antropocêntrica, que inclusive vários de vocês colocaram aqui. O que é a visão antropocêntrica em síntese? É a orientação, o controle e a manipulação do meio ambiente que nós conhecemos em função de sua utilidade econômica. O meio ambiente serve como objeto de utilidade econômica. E aí, essa postura antropocêntrica está centrada nos seres humanos, colocando os seres humanos como ponto de partida de qualquer valoração. Quem tem valor é só a pessoa humana. Exemplo aqui, o exemplo da própria dignidade humana prevista, fundamento prioritário de todas as constituições modernas do mundo, concede ao humano um lugar privilegiado, distinto dos outros seres, únicas e somente eles, com capacidade cognitiva, portanto, portadores de valores intrínsecos. A natureza, os bens da natureza não têm valores intrínsecos, são apenas objetos. Plantas, animais, água, como falamos aqui, não têm valores intrínsecos, são objetos apenas. Portanto, direitos e deveres podem somente residir nas pessoas. A natureza deixa de ser uma categoria plural, é desarticulada e se converte em um conjunto de objetos, vivos ou não vivos, em que alguns poderiam ter utilidade para o crescimento econômico, outros nem utilidade têm. Por isso se justifica cortar árvores, por exemplo, por isso se justifica o mercado da mineração, por isso se justifica várias atitudes diante da natureza. Os valores são propriamente externos aos objetos e somente podem ser atribuídos pelos seres humanos. E aqui eu tenho um viés utilitarista, uma visão utilitarista do humano com a natureza, que organiza a apropriação da natureza e se converte na mediação com as compreensões sobre o desenvolvimento, o que no campo econômico significa uma combinação de valores comuns. Quais são os valores comuns do campo econômico? Pode ler em qualquer livro de economia. Crescimento econômico, aumento da exportação, atrair investimentos, em primeiro lugar. Enquanto os objetos podem ser, enquanto a natureza pode servir para ganhar mais, pode servir para o crescimento, pode servir para a exportação, pode servir para o investimento, perfeitamente, sejam bem-vindos. Ao contrário disso, são somente objetos. Os recursos naturais constituem o combustível para o crescimento econômico. Aqui, um exemplo, o Brasil tem vários exemplos nesse sentido, tem muita gente aqui que é da região amazônica e sente isso na pele. Os recursos naturais servindo como combustível para a confirmação dessa lógica antropocêntrica. A maior expressão utilitarista dessa lógica antropocêntrica é a dominação, seja dos humanos com o meio ambiente, seja de alguns humanos sobre outros humanos. Veja que a luta pelo reconhecimento dos direitos da natureza não é uma luta separada de todas as nossas lutas sociais para garantia de território, para reconhecimento de direitos, para vacina, para tantas questões que assolam a nossa sociedade. Não são lutas distintas. Essa lógica tem essa previsão de ter seres humanos que têm a função de explorar os outros seres humanos.
E aqui tem uma expressão de René Descartes, que eu pessoalmente gosto muito, em que lá em René Descartes, se a gente for olhar, a gente vai encontrar a ideia de que o meio ambiente e os animais que poderiam ser desmontados para ser entendidos e manipulados. Está lá, a própria filosofia reconheceu isso. Mantendo, reforçando essa ideia antropocêntrica. A ideia de bem-estar, a ideia do prazer, da felicidade, o exemplo de justiça, o que é justiça, talvez até seja derrubando árvores, talvez até seja reconhecendo que mesmo com os 2 grandes acidentes ambientais em Minas Gerais, 2015 e 2019, ainda temos que continuar investindo e investindo muito na mineração. Se justifica, porque vai trazer a felicidade do dinheiro, do maior dividendo econômico. E aqui, eu peço, Manuel, para passar a minha próxima tela, qual é a centralidade desse modelo? A centralidade dessa razão, a ciência fará da pessoa humana o senhor e possuidor da natureza. A senda que conduz o homem ao poder, olha que perverso, a senda que conduz o homem ao poder e a que conduz a ciência estão muito próximas, sendo quase a mesma. E aqui, um jurista e filósofo inglês, um outro amigo nosso, Bacon, Francis Bacon, traz uma expressão que confirma a posição, a confirmação científica sobre essa ideia antropocêntrica. Para ele, ciência é técnica. E, portanto, o conhecimento científico deveria ser considerado instrumentos práticos de controle, de dominação da própria natureza. Veja onde nós estamos. Estamos num lugar de uma noção consolidada pela ciência de que correto estava. Hoje nós temos muitos estudos que mostram o contrário disso, mas está consolidado. E para o Boaventura, que é o nosso amigo aqui comum, ele tem uma ideia que me chama muita atenção, fazendo a crítica desse modelo de racionalidade, que ele diz: as leis da ciência moderna são um tipo de causa formal, que privilegia o como funcionam as coisas, o funcionamento das coisas, e por essa via que o conhecimento científico rompe com o conhecimento do senso comum. É que, enquanto o senso comum, e, portanto, o conhecimento prático que nós conhecemos, da realidade que nós conhecemos, em que ele se traduz, a causa e a intenção convivem sem qualquer problema. Na ciência, a determinação da causa formal obtém-se com a expulsão da intenção. Essa separação da vida com a construção do próprio conhecimento. E o nosso terceiro e último amigo que trago aqui, que para mim é um dos grandes autores que pensa esse momento, essa crítica que faz a esse paradigma antropocêntrico, é o Bauman. O Bauman diz o seguinte: esse modelo, essa lógica paradigmática, cria e anula estranhos. Tem o objetivo de criar e anular estranhos. E nós sabemos que o Bauman, aqui, filósofo e sociólogo, senta num banco específico, que é o banco, ele, inclusive, é judeu, senta no banco específico, que é o banco dos refugiados, dos migrantes, de uma experiência perversa na história do mundo. E ele vai nos informar: a Constituição da nova ordem define em termos econômicos. Ela é definida em termos econômicos. Essa ordem veio dominar a totalidade da vida humana, porque o que é que pudesse ter acontecido nessa vida, inclusive o massacre do povo judeu, tornou-se irrelevante e ineficaz no que diz respeito à implacável e contínua reprodução dessa ordem pautada na vida. E ele faz a construção dele, nós conhecemos, tem 2 livros que no final vocês vão ver, eu trago aqui, Modernidade Líquida, né? Tem um outro livro pequeno também, que é A Chegada do Estranho.
E é muito interessante que o Bauman termine, e aqui eu quero terminar de relembrar isso que nós já conhecemos, desse paradigma dominante, essa expressão do Bauman. Quando o Bauman foi perguntado o que seria emancipação, olha o que o Bauman respondeu, olha que fantástico. Ele diz, emancipar significa não deixar morrer pela própria história, significa resistir. É o que as populações tradicionais fazem historicamente, significa resistir. E aqui o exemplo dos refugiados, o exemplo dos migrantes, dos indígenas, dos quilombolas no Brasil e no mundo, né? E, sobretudo, na América Latina. E aí eu peço o Manel para passar a tela, que o Boaventura vai nos informar o seguinte, bom, mas tem outro modelo que já está sendo construído, nós não somos fundadores de nada, que ele vai chamar de racionalidade emergente, ou paradigma emergente. É um paradigma que vai, sobretudo, estar focado nas dicotomias. Todo conhecimento científico, natural e científico social. Todo conhecimento científico, todo conhecimento natural é social. Não tem essa separação. E aqui as ciências sociais, inclusive, construíram, conquistaram esse lugar. Então, essa é a primeira dicotomia que o Boaventura traz e diz, esse é o desafio que temos que quebrar. E a segunda dicotomia que o Boaventura vai trazer para nós é todo conhecimento é local e total ao mesmo tempo. Olha que interessante. Se nós pensarmos nos cursos que todos nós aqui fizemos, nas graduações que nós fizemos, nós vamos pensar várias fragmentações. No direito tem enormes fragmentações. Na medicina tem enormes fragmentações. Na tecnologia tem enormes fragmentações. Na medicina, antigamente, tinha um médico da família. Eu, lá pequenininha, na roça, tinha um médico que sabia de tudo e que cuidava de todos os problemas que aquela comunidade tinha. Hoje você tem esse médico que se chama clínico geral e você tem um médico para cada especialidade. Então, é local, mas, ao mesmo tempo, é total. E veja como que essa ideia, só que esse total e esse local, nem o total é determinante, é verdade absoluta, nem o total é verdade absoluta, e o local é sempre discutível. Outras saídas possam ser encontradas e devem ser encontradas. Isso está no livrinho do Boaventura, que Boaventura escreveu lá em 79, que é um discurso sobre a ciência, um livro pequeno, bem pequenininho, que ele faz essa leitura fantástica. E ele chega ao terceiro, diz, todo conhecimento também é autoconhecimento. A inserção do pesquisador na luta, na história, no objeto em que ele está pesquisando. Ele é parte. Ele também se autoconhece. Aqui não tem uma separação do meu compromisso social para a minha produção científica. Aqui não tem. Então, se autoconhece e, ao mesmo tempo, produz conhecimentos, produz a partir da vida real, da vida como ela é. Diego colocou ali, não estou muito olhando o chat, mas ele diz, me lembro da flexibilidade do Giddens. É, a ideia do Giddens, todo mundo sabe quem é Giddens, né? Fortalece essa ideia do mercado. Todo conhecimento científico visa constituir-se em conhecimento comum, em senso comum, perdão, visa constituir-se em senso comum. O conhecimento tecnológico e a sabedoria da vida vão juntos. Eles não estão separados. A tarefa é procurar traduzir, que é o que o Boaventura vai trazer. A tarefa é procurar traduzir isso, mas não separar. E aí eu peço para colocar a minha próxima tela, trazer a minha próxima tela. E aí o Boaventura vai dizer o seguinte, esse paradigma emergente também tem suas metas, também tem seus princípios de construção,
que é o que nós acabamos de informar. Todo conhecimento científico é conhecimento, todo conhecimento natural, todo conhecimento social, são conhecimentos que estão juntos, não existe essa dicotomia. Todo conhecimento é local e é total ao mesmo tempo, todo conhecimento é um autoconhecimento, todo conhecimento científico visa constituir-se em senso comum. E aí eu vou pedir para passar a próxima tela, porque aí eu fiz uma pergunta para mim. Então, quais são as condições nesses dois grandes suportes teóricos trazidos por esses nossos colegas, uma racionalidade dominante e a construção de um outro modelo de racionalidade? Quais são as condições que hoje, o título desse curso, Os Direitos da Natureza, quais são as condições para ser a natureza portadoras de direitos? E aí, a primeira delas, já apontada pelo Boaventura lá atrás, e que, do meu ponto de vista, nós precisamos recuperar nesse momento, reabilitar o senso comum pela ampliação do diálogo. E aqui, reabilitar o senso comum por dentro e por fora, por dentro da ciência e por fora, por dentro do direito e por fora do direito. Reabilitar em todos os campos, a partir do diálogo. Porque diálogo não quer dizer concordância com o que me vem para ser imposto sobre a minha posição. Diálogo quer dizer, já dizia o Habermas, né, a teoria do Habermas, diálogo lembra da comunicação, que lembra muito a teoria do Habermas. Senta-se na mesa e conversa e chega ao ponto conjunto daquilo que deva ser o princípio norteador daquela ação. Trazer para a presença ausências emergentes e traduzi-las. Aqui é o segundo texto do Boaventura, que para mim é fantástico, que se chama Sociologia das Ausências, Sociologia das Emergências e o Trabalho da Tradução. Eu penso que o nosso maior desafio agora é olhar para todas essas ausências que já estão vindo através das lutas sociais para emergências, encontrar os pontos emergentes e buscar traduzi-los. E encontrar os pontos emergentes dentro da ciência jurídica, do meu ponto de vista, está em dois lugares. Está na construção, na incorporação legislativa do reconhecimento da dignidade da natureza, que aí, portanto, por consequência, será portadora de direito, mas está também na prática do direito. E, nesse sentido, aqui, vocês dão um banho, né, em todos nós, sobretudo vocês que têm uma experiência enorme no CIMI, nas lutas sociais. Penso que esse desafio de encontrar nesse conjunto de lutas o que é mais urgente e que nos ajuda a aproximar, do ponto de vista global, porque do ponto de vista de experiências locais nós já temos, do ponto de vista global, aproximar a natureza da humanidade, a relação de cumplicidade, a relação de harmonização, é a tarefa de selecionar, de encontrar na prática da vida as emergências e buscar traduzi-las. Fazer o diálogo da tradução por dentro e por fora do direito, como eu acabei de informar, por dentro e por fora da economia, por dentro e por fora das relações sociais. Aqui em Minas Gerais tem uma experiência ainda muito nova, que é muito interessante, que eu quero exemplificar, do diálogo por dentro e por fora da economia. Aqui tem uma região grande, tem muita gente aqui de Minas, inclusive eu vi, tem gente de Belo Horizonte, tem gente, inclusive, que sabe isso que eu vou informar. Aqui tem, a Minas Gerais é dividida em 5 grandes regiões. Tem uma região que se chama região da Mata. Nessa região da Mata tem uma construção de lutas sociais que em 2017 conseguiram produzir uma lei estadual que declara que a região da Mata é a região da produção econômica agroecológica. E aí você tem uma experiência de pequenos produtores, com cuidado com a água, da produção agroecológica, do feijão, lendo e conversando com proprietários, pequenos proprietários dessa região, são mais de 100 qualidades de feijão. Inclusive, já está no mercado externo.
Globalizar isso é muito importante. Globalizar as experiências de café sem agrotóxico, produção alternativa. Então, passa por dentro da economia, passa também por dentro da economia. E refundar o conceito de desenvolvimento sustentável, que aqui vai estar ligado a uma fala do Luiz lá no início, que vai ter uma aula específica sobre isso, e que eu penso que aqui passa por dentro de toda a construção que nós fizemos até hoje no direito ambiental, que é buscar o reconhecimento da dignidade da natureza ao lado da dignidade da humanidade. Pode passar, o meu querido irmão, a minha outra tela. Pode passar a tela para mim, Manuel. 5 minutinhos, tá, professora? Tá bom. Acho que deu um problema, só para passar o final. E aí, já terminando, já chegando ao final da minha fala, do meu compartilhamento, daquilo que eu consegui sintetizar para compartilhar aqui com vocês, quais as condições para ser a natureza portadora de direitos? Tem várias iniciativas no campo da ciência, no campo da produção de conhecimento, no campo das universidades, no campo da produção científica. Tem várias iniciativas. Tem uma iniciativa vinda de uma experiência muito legal de um amigo nosso, o Alberto Acosta, que é uma teoria do bem viver, que é uma teoria muito ligada à questão econômica, uma outra proposta de economia. Tem uma experiência com brasileiros no campo do direito constitucional, que é o direito constitucional ecológico, aí com Ingo Sarlet, que muitos de nós conhecemos, uma experiência por dentro da legislação, que também tem uma relação de repensar a questão do reconhecimento dos direitos da natureza. Tem uma outra construção chamada racionalidade ambiental, aí com Henrique Leff e um grupo de colegas, que é uma racionalidade, um modelo diferente, uma forma diferente de interpretação, de hermenêutica. Tem uma outra construção, justiça ambiental e ecológica, ética biocêntrica, teorias econômicas no meio ambiente. Então, eu penso que a gente dar uma olhada nessas construções nos ajudam muito para a gente ver o debate que está sendo construído, que está sendo feito em torno de reconhecer os direitos da natureza ao lado dos direitos da humanidade. Pode passar? Pode passar, Luiz, para mim, por favor? Bom, e aí, não tem outro caminho. E eu gosto muito do Maquiavel. O Maquiavel nos diz o seguinte: aprender o caminho do inferno para dele se afastar. Então, visitar de novo o caminho do inferno é condição sine qua non para nos afastarmos com a devida certeza e prudência de que a natureza já é sujeito de direito. Mas a nossa luta é traduzir isso por dentro das instituições e por fora das instituições, para que, de fato, a gente possa dar passos da universalização da natureza e da humanidade convivendo harmonicamente. Gostaria que passasse a última tela. Para preparar essa aula, essa conversa aqui com vocês, eu fiz uma visita em vários autores que eu comentei aqui. Pediria o Luiz para passar a última tela, por favor. Que são as referências que eu quero chamar aqui a atenção, terminando já a minha Manuel, com vocês. Só me passando aí a última tela. Essa é a referência, os referenciais que eu visitei. E fiz questão de trazer, porque caso alguém queira, ajuda. Que, do meu ponto de vista, não são novos. O mais novo que tem aí é o nosso livro, que o Luiz abriu aqui a fala, apresentando o nosso livro, né, Direitos da Natureza, Marcos para a Construção de uma Teoria Geral, está lá no primeiro capítulo, é um pouco isso que eu tentei trazer aqui. Roberto Lira Filho, que é o direito, o Atienza, o Thomas Kuhn, o Balma, com grande respeito por esse autor, o mal-estar da modernidade, o Boaventura, que para mim é o grande jurista e sociólogo que traz, que pode ajudar muito nesse momento a todos nós. E, por último, um estudo que eu fiz.
Eu peguei a teoria do Boaventura de Souza Santos, Sociologia das Ausências, das Emergências e da Tradução, com a pergunta, pode o direito ser emancipatório? E apliquei num processo de regularização territorial de uma comunidade remanescente de quilombo. E foi uma maravilha, foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida. É possível, sim, por dentro do direito, encontrar confirmação, reafirmação dessa nova lógica, que o livro se chama, que está aí, né? Produção de Direito, a experiência da comunidade de Preto Forro. Eu trabalho basicamente 3 categorias jurídicas: coletivo, herança e dono. Olha, tudo no direito privado, quase. Coletivo, herança e dono. Coletivo aqui, herança e dono. Eu trabalho essas 3 categorias para mostrar que eles conseguem mostrar para o direito do Estado, que eles chamam de direito do juiz, que uma outra lógica é possível e que essa outra lógica traz resolução de conflitos, e conflito, na verdade, que traz benefícios para as comunidades tradicionais. Muito obrigada, era isso que eu queria compartilhar e fico aqui à disposição. Obrigada, Luiz.